Estamos de volta com conexão pela TV e pela 103.3. Depois de 3 dias de expectativa, foi divulgado no fim da tarde desta terça-feira o listão com os aprovados no vestibular de inverno 2013 da Unicinos. As matrículas acontecem de 2 a 5 de julho, conforme a programação de cada curso disponível no site da universidade. Alunos EAD devem se matricular nos dias 2 e 3 no polo onde estão inscritos. Todas essas informações estão no site unicinos.br/vestibular. Agora o tempo. A quarta-feira começou com chuva fraca e o Vale dos Sinos enfrentou uma manhã úmida e fria. Para amanhã, a previsão é de sol e nuvens. Confira os detalhes esta quinta-feira. Nesta quinta-feira, o ar polar se intensifica sobre o estado, deixando o dia com sol e temperaturas baixas em quase todas as regiões. O dia amanhece com nevoeiro em muitas áreas. Há previsão de geada na parte sul. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre poucas nuvens e não deve chover. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 7 e 19 graus. Em Bento Gonçalves, os termômetros marcam entre 6 e 19 graus. Em Nova Hartz, a mínima é de 8 e máxima de 19. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 6 e 19 graus. Em Arroio do Sal, mínima de 15 e a máxima atinge os 20 graus. De acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, o Brasil abriga cerca de 4.500 pessoas de 77 nacionalidades diferentes. No Rio Grande do Sul, vivem cerca de 250 refugiados, a maioria de origem colombiana e palestina. Esta população é atendida pela Associação Antônio Vieira, a ASAV, em 13 diferentes municípios do estado. E para informar e sensibilizar a sociedade e o poder público sobre a situação dos refugiados e solicitantes de refúgio que vivem no Rio Grande do Sul, foram realizadas ações na última semana em alusão ao Dia do Refugiado. Para sabermos mais sobre isso, nós recebemos aqui a Gabriela Mesanotti, que é professora e coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da Unicinos e co-coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Também com a gente, Karin Caide Vapechovski, coordenadora do projeto de reassentamento solidário da ASAV. Olá, sejam bem-vindas. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Bom, a gente quer começar falando justamente sobre essas ações, né, Rodrigo, que foram realizadas na última semana. Por favor, então, em relação ao Dia do Refugiado, no dia 20. Então, boa tarde novamente, né? Boa tarde. O dia 20 foi o Dia Mundial do Refugiado, mas o mês inteiro foi marcado, está sendo marcado por várias atividades alusivas a esse dia. Em todo o Brasil, né, e outras partes do mundo também. No estado e na cidade foram, então, atividades desde o dia 18 até o dia 23, que culminou com uma pedalada humanitária, uma atividade já mais lúdica, né, e voltada também para um público que até então a gente não estava trabalhando. A gente trabalha muito numa divulgação, numa sensibilização de um público universitários, autoridades, né, segmentos que nos ajudam diretamente no atendimento a refugiados. Então, o encerramento foi muito bonito, né, dessas nossas atividades. E entre toda a semana tivemos reuniões com comissões de direitos humanos no município de Porto Alegre, da Câmara de Vereadores, tivemos também uma reunião com a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e entre outras assim atividades para que seja lembrada, né, as demandas e todas as necessidades de um refugiado aqui no estado e também na cidade de Porto Alegre. É importante que as pessoas possam conhecer mais e entender também a situação dessas pessoas que precisam, de alguma maneira, enfim, sair do seu próprio país, né? Professora Gabriela, a gente também queria que a senhora explicasse como é que funciona a cátedra Sérgio Vieira de Mello, então, da qual a senhora faz parte. Isso. Então, aqui na Unicinos, nós temos 3 cátedras da ONU. Nós temos 2 que são da Unesco, uma específica para os direitos humanos e outra com relação direta com a questão do trabalho. E temos a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma cátedra muito especial dentro do sistema. É uma cátedra do Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é o órgão da ONU que vai justamente cuidar dos refugiados no mundo. E essa cátedra ela é especial por quê? Porque ela tem essa preocupação acadêmica do desenvolvimento da pesquisa, do desenvolvimento de debates, simpósios, ações que esclareçam para os alunos a questão do tema dos refugiados, mas também tem uma preocupação prática com a ação social no tema. E aí que essa cátedra fecha tão bem aqui na Unicinos, porque a ASAV, que é a mantenedora da Unicinos, justamente é a responsável por esse processo importantíssimo de reassentamento solidário que temos aqui no estado, coordenado pela Karin, que vai falar um pouquinho sobre isso. E, Karin, vamos falar um pouquinho sobre a situação dos refugiados que chegam hoje no país e aqui no estado. Como a gente pode avaliar a situação deles?
Os refugiados a gente pode falar em duas categorias, né? Não é bem o termo, mas seria mais assim, coloquialmente falando. O refugiado que já está com o status dele já reconhecido pelo governo, onde o Brasil é o primeiro país de asilo. Tem o solicitante, que enquanto ele chega no Brasil, se declara um solicitante, preenche um formulário na Polícia Federal e isso gera um processo de solicitação. E depois tem a terceira forma do refugiado, que é o refugiado no Programa de Reassentamento Solidário, que é um programa daí sim financiado, uma grande parte pelas Nações Unidas, pela Agência das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, e que tem, então, um programa de integração que nós, como a agência SAVE, implementamos já. Esse ano vamos comemorar 10 anos de trabalho no reassentamento. Então, são ações que nós promovemos, criamos, e também nós, para a integração dessas pessoas nos vários municípios de acolhida, né, que, como disse na introdução do programa, são de 13 a 15 municípios que atualmente acolhem refugiados aqui no Rio Grande do Sul. São Leopoldo é um deles. É importante a gente entender por que essas pessoas saem, então, dos seus países de origem, né? O que está acontecendo com elas, que elas precisam, então, ser recebidas, acolhidas em outro país? E, assim, uma questão importante também é diferenciar, né? A gente tem, muitas vezes, né, as pessoas fazem uma grande confusão, entendem que qualquer migrante pode ser considerado um refugiado. Então, o refugiado tem um status muito específico, tá? Então, é uma proteção muito mais extensa. Então, claro que a gente tem uma preocupação dentro do nosso programa da Cátedra e também no projeto do Acnur, existe uma preocupação com os deslocados internos, com os migrantes por razões econômicas, com as pessoas que estão vindo do Haiti, né, que ganharam um visto humanitário, então necessariamente não são refugiados. Podemos ter refugiados dentre os haitianos que estão vindo, mas a maioria deles são migrantes, né, que agora receberam o status de um visto humanitário, justamente nessa perspectiva de que a questão ambiental pode gerar um grande fluxo de pessoas, uma grande movimentação de pessoas daqui para frente, né? Muitos na academia falam da possibilidade de um refugiado ambiental, né? E isso a gente não tem juridicamente nas convenções internacionais. Nós não temos nenhum instrumento que estabeleça a existência desse refugiado ambiental. Mas acontece na prática. Mas na prática a gente está vendo essa necessidade de ou uma criação de uma convenção nova ou uma entidade nova que passe a se preocupar com essa questão. A solução brasileira do nosso governo foi criar esse visto humanitário que, sinceramente, no meu ponto de vista, não resolve muito bem a situação, né? E faz com que essas pessoas que são tão sofridas cheguem aqui no Brasil e muitas vezes escolham a clandestinidade para justamente, e acabam depois entrando para o crime e outras questões de exclusão. Seria, então, o caminho ideal, então, nesse momento de acolhida? Então, para o governo brasileiro, a gente tem que fazer um resgate, daí é uma questão de política nacional, né? E esse é um cuidado que o governo vai ter que ter, porque como o Brasil hoje está passando por um novo momento, né? Um momento de liderança internacional, toda a questão dos BRICS, né? Então o Brasil está num novo momento e é um foco novo para atração de pessoas. Então o Brasil vai ter que ter todo um cuidado para não seguir um modelo, daqui a pouco, europeu, de confundir a proteção do refugiado com uma questão de segurança nacional, né? Então, toda a questão que a gente tem na Europa, né, a xenofobia e o próprio repúdio hoje dos governos para os refugiados, né, não é o caminho ideal. Nós temos que buscar uma solução diferente para o problema brasileiro, né? E aí isso passa para a questão dos municípios, do governo estadual. Nós temos boas iniciativas, a Karen vai comentar aqui, mas a gente precisa de uma confirmação do Estado para que tenha uma política nacional clara, né, e que estabeleçam um critério da solidariedade, né, da reciprocidade nesse atendimento, e não a questão da segurança. Tá certo. Estritamente. Tá certo. Então, bom, a seguir a gente continua essa conversa aqui no estúdio sobre a situação dos refugiados que vivem no país e também aqui no estado, né, Rodrigo? É isso aí, Vanessa. Um instante só, a gente já volta pela TV e pela Tele 3.3.